Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, é uma alegria ter você conosco aqui neste dia. Hoje o Espírito Santo quer falar ao seu coração por meio de uma palavra poderosa. Mas antes de prosseguirmos, eu gostaria de lhe perguntar em quem você tem colocado a sua confiança. No Deus verdadeiro ou no prazer desregrado, no poder, no dinheiro e na aparência que são os ídolos que todos os dias o mundo ergue diante de todos nós? Permaneçam comigo até o final desta reflexão. Hoje o Senhor quer abrir os seus olhos e reacender em você o amor pela verdade e pela fé. Ele quer libertar o seu coração de tudo que te faz adorar o que não é de Deus. Refletiremos sobre a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos do 16 ao 25. Fala a Deus que os teus servos escutam. Com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê, ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego. Porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens que pela injustiça aprisionam a verdade. Porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhe revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. Porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando o homem se afasta de Deus, perde o sentido da verdade. Meus queridos irmãos, nesta passagem da carta aos Romanos, São Paulo escreve aos cristãos de Roma para afirmar com força que não se envergonha do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. São Paulo nos revela aqui que a fé é a porta que abre o homem à justiça de Deus. Uma justiça que não é punitiva, mas redentora. A palavra justiça na Bíblia indica a ação salvadora de Deus. E ela também vai indicar a fidelidade em resgatar o homem do pecado. E aí nos versículos seguintes, São Paulo mostra o que acontece quando o homem rejeita Deus. Ele vai dizer que a sua mente se obscurece e ele, o próprio homem, se torna incapaz de reconhecer o Criador. E aí então começa a desgraça. Ele começa a adorar a criatura no lugar do Criador. Esse é o drama da humanidade que nós vivemos, meus irmãos. Cada vez mais se afastando da luz e mergulhando nas trevas da idolatria e de sua própria autossuficiência. E o que esta palavra significa hoje para cada um de nós? Vejam, Paulo não falava apenas dos pagãos do seu tempo. Ele também fala de cada um de nós no hoje de nossas histórias.
Quantas vezes nos envergonhamos do Evangelho em meio a uma sociedade tão incontroversa e que nós temos testemunhado zombar da nossa fé? Quantas vezes, meus irmãos, trocamos o Deus vivo pelos ídolos modernos, pelas redes sociais, a vaidade, o prazer sem limites, o consumismo e o desejo de ser admirado e exaltado? Meus irmãos, quando o homem deixa de adorar a Deus e passa a adorar a si mesmo, ele se torna Deus e Senhor de sua própria vida. E o resultado disso é exatamente o que Paulo vai dizer. Eles se tornaram fúteis em seus pensamentos e o seu coração insensato se obscureceu. São Paulo vai indicar e vai denunciar também com muita clareza que a decadência moral de uma sociedade nasce exatamente do afastamento espiritual. Quando Deus é tirado do centro, meus irmãos, tudo se corrompe. O amor vira egoísmo, a liberdade vira libertinagem e a verdade vira simplesmente opinião. Meu irmão, Deus hoje te chama de volta à verdade. O Evangelho não pode ser motivo de vergonha para nenhum de nós, porque ele é, na verdade, força de salvação. Portanto, não se envergonhe da sua religião, não se envergonhe de ser católico, não se envergonhe de rezar, de testemunhar e de defender a nossa fé. Pois cada vez que o mundo tenta apagar a luz de Cristo, o Senhor acende ainda mais forte naqueles que creem essa luz. Como disse Santo Agostinho, que conheceu exatamente o vazio da idolatria antes de se converter. Criaste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Vejam, meus irmãos, todo coração que se afasta de Deus se torna inquieto, perde o sentido e muitas vezes se perde. Mas o coração que volta ao Evangelho, ele reencontra a paz, ele reencontra a razão de viver. Hoje o Senhor te convida a renunciar aos ídolos do mundo e a redescobrir a beleza da fé. O mundo vai te dizer, viva a sua verdade, mas São Paulo nos recorda que só há uma verdade que nos salva verdadeiramente: Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de hoje deve nos inquietar e provocar em cada um de nós uma mudança de mentalidade. Porque de que adianta, meus irmãos, ganhar o mundo inteiro se o teu coração estiver longe de Deus? Portanto, escolha hoje o Evangelho. Não tenha vergonha da cruz. Deixe a luz de Cristo brilhar em ti. Tome posse dessa palavra. E eu te convido agora a compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir que só Deus pode preencher o vazio do coração humano. Que o Senhor Jesus ilumine a tua mente, que Ele ilumine com a verdade, que Ele purifique o teu coração com o seu amor e te firme na fé que salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.